Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre o segredo dos alquimistas para a autenticidade e o propósito de vida, né? São dois conceitos também muito importantes, né? A gente está gravando vários vídeos e até mesmo o que isso incentiva você a saber mais sobre alquimia, sobre esoterismo, sobre gnose, sobre ocultismo, é que para você se libertar, né, e mais no sentido é, de libertação da sua mente, né, libertação mental, vamos dizer assim, e também entender que muitas mensagens, muitos condicionamentos mentais que você tem ao longo da sua vida, ou mesmo que você acredita nesse instante de tempo e espaço, foram condicionados por pessoas ou situações externas, né? E isso te faz a entender cada vez mais. E autenticidade e propósito, que é o que a gente vai falar hoje, tem muito a ver com isso. Trazendo um pouco de etimologia, né? Então, o estudo das palavras. A palavra autenticidade, né, vem de autêntico, e nesse caso do latim, né, authenticus, que significa, aliás, do grego, né? O latim veio do grego, então os romanos aprenderam essa palavra com os gregos, que é authenticos, que aí no caso tem a ver com original, desculpa, genuíno, principal. E nesse caso, a palavra autênticos, né, pode até ser um adjetivo nesse caso, vem de autentes, que significa aquele que age por sua conta, por sua própria autoridade, que vem de alto, né, até vem muito do... Toda palavra que tem alto tem a ver com próprio, né, que aí no caso é um pronome reflexivo no grego, mas entes, que significa aquele que faz, que age. Então, uma pessoa autêntica, ela age por conta própria, né? Ela por sua própria autoridade. E propósito, né? Quando a gente fala de propósito de vida, tem o latim proponere, o verbo, né? Proponere do latim, que significa declarar, colocar à frente. E tem a partícula, o prefixo pro, que significa à frente, né? Toda palavra em português também que tem pro é à frente. E ponere significa colocar, né? Ponere, o verbo pôr, né? Vem de ponere também. Então, uma pessoa autêntica, ela coloca, né? Ela age por conta própria. Então, um alquimista, ele age por conta própria e ele vive o propósito de vida porque ele coloca à frente alguma coisa, né? Isso aí talvez seja básico para você. Mas o que é básico, eu sempre falo isso, né? Eu repito, o que é a repetição? A repetição é a mestra da perfeição. Quanto mais você repete isso, porque basicamente, quanto tempo você investe para escutar esse podcast ou assistir esse vídeo? É muito pouco, né? É muito pouco. Então é muito mais fácil você ouvir, às vezes, um ruído, um barulho de fora que pode se transformar por exemplo, se você tiver um baralho de cartas, né? Então um castelo de cartas vai desabar a qualquer momento. Por isso que é importante, às vezes não, né? Por isso que é tão importante a gente sempre sedimentar, eu acho que seria, né? Que nem uma rocha sedimentar acontece, né? São milênios, lá o pozinho, que é basicamente, vamos falar, areia, né? Se sedimentando até fazer uma montanha. A mesma coisa são com esses conhecimentos. Quanto mais a gente repete, mais fica mais fácil de você entender. Então, uma pessoa autêntica, ela age por conta própria, então ela tem segurança. Ela tem coragem. Um verdadeiro alquimista, ele tem coragem de ir até o fim, ou mesmo de fazer aquilo que tem que ser feito, apesar da não aprovação dos outros. Esse é o primeiro aspecto que eu quero falar com você. O propósito tem a ver de colocar algo na frente. Então, pode ser a humanidade. Pode ser, por exemplo, de algo maior que você sabe, por exemplo. Sabendo de tudo que a gente fala das antigas civilizações, tem como você acreditar que, na verdade, uma invenção que é criada hoje é algo revolucionário? Lógico que não. Né? Falar que um carro elétrico é a maior revolução? Não. A gente sabe que não é isso. Né? A gente sabe que o quê? Tem muitas, milhares, milhões de tecnologias, invenções que foram criadas por vários mestres ao longo da história da humanidade, que hoje são ou escondidas ou, né, se perdem, né, por algum motivo, entre aspas. O livro, né, perdido e não é patenteado. E se for patenteado, é uma patente que está escondida para que ninguém descubra. Né? Você vê isso até mesmo em perfis. Se você procurar aí nos vídeos, YouTube, ou mesmo nas redes sociais, até mesmo no Instagram, tem alguns perfis, são só de invenções antigas. E não são invenções muito velhas, vamos dizer, do século XIX, por exemplo. Tem muita coisa que já foi criada que dá de 10-0 em muitas coisas que estão acontecendo agora. Mas por que eu estou querendo dizer isso? Porque um alquimista, primeiro, ele é autêntico.
É uma pessoa autêntica. O que é uma pessoa autêntica? Né? Ele faz por conta própria. Então, o que é uma pessoa por conta própria? Ele se veste do jeito que quer se vestir. Tá preocupada com a moda, tal? Pode até que ser que sim, eu não tô dizendo... Não existem extremos, né? O que acontece às vezes com as pessoas então, o alquimista, ele anda completamente errado, né? Diferente de todo mundo, de todos, né? Não é esse o propósito, mas não tá preocupado com isso, né? Então, se você vê, por exemplo, você tá querendo combinar, às vezes sim, às vezes não, né? Mas você tem a sua particularidade. Além disso, a escolha das palavras, a forma de você se comunicar. Talvez para algumas pessoas você é uma pessoa velha. Você é uma pessoa ultrapassada, né? Pode ser até mesmo com seus filhos, suas filhas. Às vezes você pode ter dificuldades em relação a essa comunicação. Mas isso não diminui o poder que você tem como pai, um poder como mãe, né? Agora, ensinar para ele, para ela, que na verdade o que você sabe é tão importante quanto aquilo que ele acha que sabe, é muito importante, porque você já foi jovem como ele ou ela. Ah, mas essa juventude é diferente. Eu nem sei o que responder para você. Quantas vezes já foi dito, até mesmo da sua geração? Ah, mas a geração é diferente. É uma frase que é dita há milênios, a mesma coisa. Você acha que na Grécia não falaram isso? Você acha que no Egito não falaram isso? Você acha que num zigurate, lá no que a gente chama hoje de Iraque, não foi dito isso? Ou mesmo num templo no Irã, né, onde os persas viveram? Então, assim, a gente tem uma pretensão, uma arrogância gigante em relação a isso, no sentido de não entender a autenticidade. A autenticidade tem a ver com quem você é. Você acredita, por exemplo, na energia eletromagnética. Você acredita na frequência vibracional. Você acredita que quanto mais você acredita positivo, você vai alterar seu trabalho. Você vai alterar a sua relação com o dinheiro. Você vai alterar, por exemplo, o número de clientes que você tem. Você vai alterar a sua qualidade do sono, a sua alimentação, os telômeros. Né? Então, você vai ser menos estressado, consequentemente, os telômeros, que são a base dos seus cromossomos nos extremos, elas não vão se consumir. Essa é uma pesquisa científica, tá? O que acontece? Não vai diminuir. Então, como não vai diminuir os telômeros, você vai viver mais tempo. Quanto mais estressado você for, você vai viver menos. Isso é científico. É só procurar a enzima telomerase que você vai achar esse paper. Mas enfim, aí o propósito, né? O que te faz acordar todo dia? O que te faz ter tesão, sabe? Tem até a genética, né? Tezinho, tesão, ou azão, azinho, né? Que a gente fazia muito né, na escola, na biologia. Se você não aprendeu isso, basicamente a genética tem a ver com isso, né? Você vai ter as enzimas também, mas enfim, não é o objetivo desse podcast. É que eu gosto de ensinar, eu gosto de falar. Mas o lance todo é a gente entender que tudo tem um motivo para acontecer. O que te leva, né, a te acordar às vezes mais cedo, né? Por exemplo, eu tô gravando, eu vou ser bem sincero, eu sou bem, em inglês a gente fala straightforward. Eu sou muito direto ao ponto. Para quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou muito assim. E eu tô gravando esses podcasts aqui, esse podcast particularmente, muito cedo. Muito cedo, tá? Quero dizer isso pra você. Acordei mais cedo pra gravar. O pessoal da equipe sabe. Eu tô gravando mais cedo hoje, porque eu tenho um compromisso com você. Eu tenho que gravar isso com você. Eu tenho um compromisso com você antes de mim. Então, assim, eu não faço questão de dormir mais no dia que eu posso dormir mais. Eu faço questão de entregar o meu melhor conteúdo pra você hoje. É isso que por isso que eu acordo. Você tem isso. Isso é um verdadeiro alquimista. O verdadeiro alquimista não tá esperando pra ter um dinheiro em troca. Né? O que eu tô te dando aqui é de graça. Você já percebeu? Eu não ganho nada com isso. Às vezes a gente faz até uma promoção, vou até falar do livro daqui a pouco, mas eu não ganho nada. Eu tô esperando alguma coisa? Não! Porque eu tenho que dar. Eu tenho que oferecer. O que eu ofereço? Minha comunicação. O meu dom. Né? O que você está oferecendo para o mundo? O que você está oferecendo para os outros? Como que você quer colher se você não está plantando? Entendeu? O alquimista sabe disso. O alquimista, ele sabe manobrar a lei natural. Não é atalho. Ele sabe utilizar a lei natural da forma que tem que usar. Ao bem de algo maior, que é a verdade com V maiúsculo. Né? A ética, a moral. E como eu falei, para te ajudar, o livro Alquimia da Mente pode te ajudar nesse processo de autenticidade e propósito. Né? Então, o que a gente vai ensinar para você no livro Alquimia da Mente? Como você reprogramar sua mente para atrair riqueza e prosperidade.
né? E até tem vários capítulos que a gente vai falar sobre isso, ó, 5 dicas de propósito de vida para encontrar sua paixão. Talvez é isso que está faltando em você. Você não sabe o que você quer fazer algo maior. No fundo, talvez você tenha pistas, mas você não sabe o que você quer, né? Até a tríade da mudança, por exemplo, a lei da atração, tem um monte de conteúdo aqui para te ajudar. Para adquirir o livro Alquimia da Mente é muito fácil. Clica no primeiro link da descrição que você vai entrar na nossa página oficial e tem frete grátis para território nacional no Brasil. Então aproveita aí. Se você estiver no exterior, basicamente você pode comprar do mesmo jeito. Aí no caso a versão digital, o audiolivro e os bônus também, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você. E nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.